Deus sabe todas as coisas e tudo para a honra e glória do nome dele, né? A gente vai compartilhar a palavra. É uma manhã muito abençoada, é uma manhã muito gratificante. Hoje a gente está encerrando a segunda parte do nosso propósito. 2/3 nós já estamos concluindo hoje. Estamos entrando na reta final, a última semana, né? E talvez seja a semana mais difícil, mas nós não vamos esmorecer, nós não vamos fraquejar. É o momento que vamos continuar, porque a vitória é nossa. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou estar lendo alguns versículos. Eu queria muito ler o capítulo 25, mas ele é muito grande. Eu estou na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. A gente vai estar lendo alguns versículos. Eu vou estar falando os versículos, porque a gente vai... É uma história muito interessante, abençoadíssima, que nós temos muito que aprender com a história que nós vamos ler hoje. Então, 1 Samuel capítulo 25, nós vamos ler primeiro o versículo 2 e 3, depois nós vamos ler o 5, o 9, 10, 11 e 12, depois o 14 e 15, depois o 18, o 23, o 25, o 32 e o 33. É um pouquinho bem saltado mesmo. Bom, 1 Samuel capítulo 25, versículo 2 e 3 diz assim: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Versículo 5: Enviou Davi 10 moços e disse aos moços: Subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Vamos para o 9. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras que em nome de Davi se calaram, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Versículo 14. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele o destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e dois odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. 25. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome, Nabal? Como é o seu nome, Nabal? É o seu nome, e a loucura está no nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviastes. Versículo 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue, e de me vingar-me pela minha própria mão. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos nessa manhã, meu Deus, só deixar o Senhor agir no meio de nós. Pai, eu não tenho nada para oferecer ao teu povo. Senhor dos exércitos, Deus, como nós cantamos aqui sexta-feira, Pai, a maneira da gente crescer é diminuir. Então nessa manhã, Pai amado, eu quero diminuir, Pai, para que o Senhor possa crescer, que eu não seja nada, para que o Senhor seja tudo, Pai, porque Deus, nós estamos aqui por causa do meio de nós. Traga a nós a revelação da Tua Palavra, e que nós possamos sairmos aqui edificados, cheios da Tua presença, Pai amado, porque é o que nós viemos buscar aqui nessa manhã, e nós te daremos toda a honra,
toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Amém? Pode se assentar. Igreja, antes de a gente começar a pregar, depois, com calma, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 25 todo de 1 Samuel. É um capítulo muito interessante. Eu tive que pular alguns versículos. Eu gostaria muito de ler ele todo, mas tomaria muito tempo, e o nosso tempo é bem curto. Mas não deixe de ler, para vocês entenderem a história realmente desse casal, a história de Nabal e a história de Abigail. E é interessante porque quando a pastora mandou sobre a questão de falar sobre a mulher de Nabal, eu criei um tema para poder realmente falar sobre isso, e hoje a pastora colocou no grupo lá sobre o tema de submissão. Mas eu gostaria de colocar o tema aqui, que a mulher sabe edificar. Eu acho que seria o tema certo para essa mensagem hoje, seria a mulher sábia edifica. Saul quando criou sua inveja, né, de Saul por Davi, e Davi foi para o deserto fugir de Saul, para não brigar, para não ser morto por Saul. E Davi juntou alguns homens com ele. A Bíblia fala dos valentes de Davi, cerca de 600 homens ou mais que andaram com Davi. E a Bíblia fala que Davi, por andar no deserto, tinha muitos pastores pelo deserto. E um dos pastores era da casa de Nabal. E a Bíblia fala que eles conviveram com os homens de Davi, e Davi protegia esses homens porque o deserto era um lugar ermo, mas era um lugar também de muitos saqueadores, de muitos ladrões. Era comum as pessoas serem roubadas no deserto, serem agredidas no deserto. Por quê? Porque era um lugar ermo, não tinha nada. Então não se viajava sozinho no deserto, viajava sempre com mais pessoas, para que evitar de sofrer algum tipo de agressão, de roubo, de morte. E os pastores, quando pastoreavam as suas ovelhas no deserto, o exército de Davi acabou dando proteção para eles. E um dos pastores era da casa de Nabal. E aí, quando chegava a época de tosquiar as ovelhas, o tosqueio das ovelhas era como se fosse uma cerimônia, é como se fosse uma festa. Se preparava tudo, por quê? Porque a lã era uma mercadoria, e era uma mercadoria cara. Então preparava-se as ovelhas durante um tempo, para que realmente desse lã, e depois ia tosquear. E aí o dono das ovelhas preparava um banquete, preparava algo realmente para os seus tosqueadores, para os trabalhadores, em recompensa, em reconhecimento ao trabalho, ao cuidado que tiveram. E aí Davi, vendo que era época, né, de tosquiar, enviou homens até Nabal, pedindo, para que dividisse com eles o alimento, né? Vamos dizer assim, a festa para tosquiar as ovelhas. Só que quando os homens chegaram até Nabal destratou os mensageiros de Davi, né? Falou: quem é Davi? Né? Que tenho eu com Davi? Né? Não quis tomar conhecimento de Davi. E aí, quando os homens voltaram até Davi, e Davi ficou sabendo como Nabal fez com ele, falou assim: poxa, que ingratidão, que homem ingrato, né? Eu fiz de tudo, não tenho obrigação de ter protegido os seus pastores, de ter protegido o seu rebanho, e agora ele me paga mal por bem. Eu fiz o bem para ele, cuidei dei guarida, dei segurança aos seus pastores, às suas ovelhas, e agora o que ele me responde? Ele responde com mal. Isso no coração de Davi, se sentiu ofendido, e falou: olha, vou aniquilar Nabal. Se você depois ler com calma, você vai ver que Davi preparou o exército para acabar com Nabal e com a sua casa, para destruir tudo. Davi não foi só de conversar, ele falou: então nós vamos acabar. E detalhe, Davi separou 400 homens para destruir uma família, para destruir uma casa. Então Davi não foi para conversar, ele não foi para negociar. Falou assim: pô, Nabal, que ingratidão. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, de quantas pessoas que são ingratas realmente na vida, a gente passa pela vida da gente, que a gente faz coisas, e às vezes a gente ajuda, prepara, faz um tanto de coisa, e na hora que a pessoa está bem, ela vira as costas. Ela tem uma ingratidão enorme. Quantas pessoas são ingratas? Tem pessoas que não têm a gratidão nem de agradecer dentro da própria casa, pelo alimento, pelo café. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu não ia falar, mas o meu sobrinho sexta-feira não falou comigo, falou com minha mãe, e depois eu fiquei meditando, e é verdade. Ele virou para minha mãe e falou assim: vó, a senhora é um exemplo para mim, eu fico admirado com a senhora. Por quê? Porque a senhora não trabalha fora, a senhora não tem mais compromisso, a senhora levanta cedo todos os dias e faz o café para a gente. Isso é gratidão, isso é reconhecimento. E quantas pessoas que não vê isso?
é obrigação da minha esposa, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, fazer isso para mim. Não. Chama-se gratidão, reconhecimento. Reconheça o que a pessoa tem feito por você na sua casa. Reconheça pelo que você chega lá, sua roupa está lavada, sua cama está arrumada, a casa está limpa, tem comida. Mas ele ou ela ficou em casa o dia inteiro, tinha obrigação mesmo de fazer. Não. Eu e minha esposa, a gente costuma dizer que nós lá em casa não temos obrigação de nada, mas temos obrigação de tudo, porque os dois moram lá. Ela não é obrigada a fazer nada para mim, nem eu sou obrigado a fazer nada por ela, mas nós somos obrigados a fazer sim, todos os dias, alguma coisa. Sim, por quê? Nós moramos ali. Se a gente suja, nós temos a obrigação de limpar. Não é só de um, não é só do outro, é dos dois, é de quem está na casa. E gratidão é isso, é reconhecer. Mas Nabal não reconheceu. E Davi preparou o exército para poder aniquilar a casa de Nabal. E é interessante, eu queria trazer alguns significados. Primeiro, quando fala em Maom, que é a cidade, fala lugar de descanso, lugar de moradia. Ele morava num lugar de acolhimento. Ele não entendeu que o lugar onde ele estava era um lugar de acolhimento. Nabal significa, deixa eu pegar aqui para vocês, rapidinho aqui. Nabal significa tolo, insensato, perverso, espiritualmente insensível. Ou seja, o próprio nome dava as características de Nabal. E ele pegou realmente direitinho e fez tudo conforme o significado do seu nome. Era um perverso. Mas aí quando Davi se preparou para isso, Deus age quando Deus quer agir, mas Deus levanta a quem a gente menos espera. E é interessante porque a Bíblia não fala quem é o moço, mas fala que um moço, ou um rapaz, um servo, ouviu que o Nabal tratou os mensageiros de Davi e foi até Abigail, a sua esposa. Talvez em outras palavras, tipo assim, ele foi lá fazer fofoca, né? Dentro da casa, ele ouviu a conversinha do servo do Senhor e foi lá fazer fofoca. Não. Ele foi lá e passou tudo para Abigail o que tinha acontecido. Falou: olha, os homens de Davi vieram cá e Nabal os tratou. Abigail, de uma forma tão inteligente, pensou assim: e agora? No coração de Abigail sabia que Davi não ia deixar passar batido. Aí Abigail, o que ele fez? Ela ouviu toda a história e preparou todo um banquete para ir até Davi. E aí o significado de Abigail significa alegria do meu pai é alegria, né? É o encontro de duas conjunções, ABH, que significa pai, e GIU, né? Abigail, regozijo, alegria. Então, a alegria do meu pai. E Abigail, quando viu aquilo, ela foi uma sensata, ela foi inteligente. O que ela fez? Primeira coisa que ela teve foi sabedoria. Ela ouviu tudo e falou: como é que eu vou fazer? Ela poderia ter ido até Nabal e ter falado assim: olha, Nabal, seu louco, seu insensato, como é que você faz uma coisa dessa? E ter causado uma intriga, uma confusão dentro da sua casa. E quantas pessoas que fazem isso? Ouvem coisas dos outros e vai lá tomar satisfação sem entender e acaba brigando. Dá ouvidos às pessoas alheias, mas não presta atenção no que está acontecendo. Ela simplesmente falou assim: não, peraí, deixa eu ouvir direito. E aí detalhe, por ela ser submissa ao seu marido, ela sabia da sua submissão, se ela fosse até Nabal, e Nabal falou assim: fica quieta no seu canto, que não é só assunto seu, ela teria que ficar. Mas é o que ela fez, ela agiu, ela preparou um banquete, porque Davi queria o quê? Alimento. Então ela levou até Davi o que Davi precisava. Ela preparou realmente o alimento e foi até Davi. E às vezes a gente precisa entender o que Deus está falando com a gente, e não é discutir, não é brigar, é ir para o joelho, é orar, é buscar realmente de Deus a direção, é falar com o Senhor o que está acontecendo. Ela não foi ao seu marido, ela pode ter brigado com o marido lá, olha, Nabal, você foi insensato, você é louco, cara, ele foi ungido rei, ele vai ser o novo rei, ele pode acabar com a gente. Mas não, ela agiu com inteligência, com sabedoria. E às vezes falta para a gente agir com sabedoria. Pensa primeiro, não sai falando. Na hora da discussão, às vezes na calor da discussão, as pessoas falam coisas que não devem, e depois querem se arrepender, falam: nossa, eu falei. Mas pensa primeiro, presta atenção realmente no que estão trazendo até você. Será que é algo realmente que você tem que agir, ou será que você tem só que ouvir e deixar passar batido? Eu e minha irmã estava vindo no carro conversar, nós estávamos falando até sobre isso, da gente ouvir coisas realmente, de coisas que a gente ouve e que a gente não passou para ninguém. Muitas coisas realmente eu já ouvi na minha vida e não passei para ninguém, e coisas que me diz respeito, coisas que se eu falasse, eu traria uma confusão para dentro da minha casa, dentro da minha família, para o meu trabalho, para onde fosse.
E o que eu resolvi? Ficar calado, só ouvir. Por quê? Porque não vale a pena. E agir no momento certo. Então Abigail teve sabedoria para poder realmente primeiro ouvir. Ela não foi até Nabal, mas ela desrespeitou Nabal? Não, porque aí entra um contexto aqui, o seguinte: se ela não falou com Nabal, ela não desrespeitou Nabal, porque Nabal não sabia o que ela estava fazendo. Ele não sabia. Se ela tivesse ido falar com ele, aí sim. Então fica uma dica: se você está orando pelo seu marido, pela sua esposa, né, às vezes não precisa falar com ele que você está orando, às vezes não precisa falar, só continue orando, porque às vezes vai falar assim: eu não quero que você faça isso. E às vezes tem situações que a gente tem que respeitar a opinião da pessoa, tem que respeitar realmente o que a pessoa está falando. Então tenha sabedoria. Vai fazer alguma coisa, oh Deus, é que a gente, eu e você aqui, depois eu falo, depois eu comunico. Quando eu ver a vitória, eu falo: mas eu orei por isso. Agora, se é a coisa realmente que precisa de envolvimento, converse, mas nos saiba, peça a Deus sabedoria no momento certo para falar, porque vocês vão ver que no final do capítulo 25, Abigail fala com seu marido o que ela fez. Ela não deixou ele sem saber o que ela fez, ela fala, mas no momento certo. Então saiba o momento certo de falar com seu cônjuge, com seu filho, com a sua esposa, com seus pais. Então, às vezes não é o momento certo, e às vezes no momento certo evita uma briga tão grande, uma confusão, uma discórdia. Se talvez a Abigail tivesse no mesmo momento, né, como tem muita gente que brava aí, que ouve a coisa, já vai tirar satisfação, já vai direto, ela talvez tinha destruído o casamento dela. Talvez ela tinha contribuído para aniquilar com a família, e talvez ela também teria sido morta. Mas não, ela foi, entendeu, fez, e depois falou com Nabal o que ela fez. Ela não escondeu. Então a gente tem que ter muita atenção também, de não esconder as coisas da sua família. Não estou falando que você não deve falar, mas no momento certo, fale no momento certo, né? Tem gente que quer saber de tudo, calma, no momento certo, você fala, reúne a família. Tem coisas que você não vai falar na mesma hora, tem situações que você vai orar, sem falar nada com ninguém, é só você e Deus, mas no momento certo, Deus vai assim: agora você pode falar, olha, eu orei por causa disso, olha, eu fiz isso. Para quê? Para evitar. Segundo ponto, prudência. Ela foi prudente, ela não chegou até Davi de qualquer jeito. Davi, eu acredito que Davi, quando recebeu a notícia de que Nabal o desprezou todo o cuidado, Davi deve ter ficado irado. Para ele pegar 400 homens e ir até uma casa, para destruir uma casa, o coração dele devia estar muito irado, devia estar muito cheio de ódio, porque ele não precisava de 400 homens para destruir uma casa. A Bíblia não fala quantos filhos que Nabal tinha, quantos servos que ele tinha, mas só fala que Davi juntou 400 homens para ir com ele para destruir. Então imagina-se que Davi está muito irado, ingrato, e às vezes, e aí Davi começou a agir sem pensar. E às vezes a gente age sem pensar, né? Alguém traz alguma coisa para a gente, alguém fala: ó, fulano falou isso de você, na mesma hora você quer ir lá tirar satisfação com a pessoa. Eu vou lá tirar satisfação, vou lá já de uma vez, não levo desaforo para casa. Calma, escuta, às vezes é melhor a gente levar desaforo para casa, mas depois você ser honrado, do que você não levar desaforo para casa e se envergonhar diante de todos. Quem te testifica, quem te honra e quem te justifica é Deus, é Ele. E às vezes a gente tem que ficar calado, sim. Se tudo que a gente ouvir, a gente for falar, a gente for levar, é um problema sério. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava na Fiat e eu tinha sido promovido recente para a logística, e eu liderava um turno, e tinha meu par que liderava o outro, e a gente tinha um projeto, e eu fiz um projeto lá, um projeto grande dentro da nossa área, e o meu par não estava no projeto. E quando a gente foi lançar o projeto, eu não estava no dia, porque eu estava trabalhando à noite, não estava. E aí eu fiquei sabendo depois, um outro rapaz veio falar comigo, e quando ele foi lançar o projeto, o meu pai falou assim: qual é o nome do Anderson? Não, põe meu nome, não precisa colocar o nome dele não, se ele não está aqui mesmo, ele nem vai saber não, a gente fala que lançou, mas não vai saber porque o projeto não foi lançado o nome dele. E o cara falou: não, o projeto é dele, ele que fez, ele tem que lançar o nome dele sim. Não precisa não. Mas eu assim colocou, aí o rapaz do joelho colocou meu nome. E quando eu cheguei, o rapaz que falou assim: olha, deixa eu contar para você, fulano não queria colocar o seu nome no projeto.
O projeto era seu, ele não queria colocar seu nome. Ele não ia colocar. Se eu não tivesse lá, ele não ia colocar seu nome. Ele ia tirar o seu nome do projeto e o projeto fica com o nome dele. Na hora, meu coração ficou triste, fiquei com raiva, deu vontade de ir nele tirar satisfação, mas na hora o Espírito Santo falou comigo, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, falou assim, relaxa, deixa quieto. Eu falei assim, cara, olha, o projeto é meu, todo mundo sabe que foi eu que busquei, eu que fiz o projeto, eu que batalhei, eu consegui, eu que fiz tudo, eu que tenho o resultado. Então, se ele quisesse colocar meu nome, todo mundo ia ver realmente que não tinha como. E quando isso chegou, e eu não dei satisfação, não falei nada, nunca falei nada com essa pessoa sobre isso. E quando chegou isso, chegou até o meu superior, até o meu líder falou assim, nunca que ele ia colocar o nome dele no projeto. O projeto era do Anderson. Porque então, a verdade sempre vem, e Deus te justifica. Mas se eu tivesse ido até lá, tirado satisfação, brigado, talvez ia criar uma situação, um clima ruim. Mas Deus deu sabedoria, hoje eu falo que foi o Senhor realmente que me deu sabedoria, de eu não tirar satisfação. E eu tratei ele da mesma forma que eu tratava sempre, não tratei com indiferença, fingi que não sabia de nada. Hoje eu entendo que foi sabedoria do Senhor para a minha vida, mesmo eu não pedindo nada para Deus, mesmo eu não falando nada, não pedindo nada do Senhor naquele momento, hoje eu entendo que foi sabedoria dele para a minha vida, para eu não agir de forma errada, para eu não ir brigar com a pessoa. Talvez eu tivesse brigado e criado uma situação ruim, talvez eu teria até perdido meu emprego, porque eu não sabia qual seria o calor da discussão, mas eu fiquei quieto. Então Davi, quando ele recebeu aquilo, ele deixou a ira tomar o coração dele. E ele, vale a pena realmente ir lá bater boca com a pessoa? Vale a pena você colocar em jogo a sua casa? Ah, porque fulano falou isso de mim, eu não vou aceitar, eu vou lá ter satisfação, eu vou lá acabar com a raça dele. E aí? Isso vai te fazer bem? Ah, pastor, mas eu vou ser trouxa? Não. No momento certo, Deus vai trazer para que você acerte isso, e de uma forma que você vai sair honrado. Davi não pensou nisso. E aí quando Abigail chegou até Davi com alimento, eu acredito que também, devido à fome, tudo, Davi devia estar com fome, e aí deixou esse levado ao... Conversou com Davi de uma forma respeitosa. Se você ler, você vai ver que Abigail conta para Davi tudo que aconteceu e fala, olha, não deixou acontecer nada para eles, sou agradecido por isso, eu reconheço o que vocês fizeram realmente pela minha casa, pela minha família, e eu trouxe aqui um alimento para vocês. Eu trouxe. Ela chegou com a palavra de mansidão, a palavra de conciliação. Quando você for mediar alguma coisa, chega com palavras de conciliação, não chega com palavras de briga não, vai conversar com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seus pais, chega com palavras de conciliação, não aponta os erros não. Já pensou se a Abigail chegasse e disse assim, Davi, fiquei sabendo, você quer matar meu marido? Que história é essa que quer matar meu marido? Como assim? Quem você pensa que é? Você não é rei? Faz você chegar na minha casa? Com certeza Davi não tinha dado ouvido para ela. Mas ela chegou falando das benfeitorias que Davi fez pela casa dela, pela família dela. Então a gente tem que ter sabedoria de quando vai resolver uma situação, não chega acusando que você está errado, que você é o erro, não, chega entendendo, procure palavras sábias para poder realmente resolver a situação. Às vezes é melhor a gente se calar, espere o momento certo. A Bíblia não fala quantos dias passaram para que Abigail fosse até Davi, se foi no mesmo dia, se foi no mesmo instante. Eu acredito que demorou um pouco, porque ela preparou cinco guisados, e demora para assar, né, pastor? Quem assa carne aqui sabe que não demora, não assa rapidinho não, demora para assar. Ela preparou um banquete para levar, ela tem que preparar os animais. Então eu não acredito que ela ouviu aqui e já saiu, não. Ela preparou as coisas para poder ir. Ou seja, ela deu tempo ao tempo. Ela esperou os ânimos de Davi voltar ao normal, ficar mais tranquilo para conversar. Calma. A pessoa quer discutir, fica calada. Espera o momento certo para poder brigar, ou para falar. Espera. Porque os dois ficarem nervosos, um querer falar mais alto que o outro, um querer gritar, mas não vai dar bom. E aí você acaba destruindo a sua casa, o seu lar, a sua família, porque não houve sabedoria. Fique calado. Espera, às vezes a gente fica esperando a resposta de alguém, né, da outra pessoa, para poder dar uma tréplica, e as pessoas não falam nada. Isso é sabedoria, a gente precisa dessa sabedoria, de não falar na hora exata, não espera, calma. Agora não é o momento de falar, deixa a pessoa falar, põe tudo para fora, depois você vai pronto. Eu me lembro de uma outra situação, também no meu serviço. Eu passei uma vez, eu vi um liderado meu,
Ele estava nervoso lá, gesticulando, brigando e tudo, e aí ele pegou, deu uns 2 tapas na lataria do veículo, e eu vi aquilo, e eu ia na hora, eu falei, peraí, espera. Aí eu parei, não fui não, esperei passar um pouquinho, não fui no mesmo momento na hora falar com ele, esperei um pouco, passou um tempo, eu fui lá. Aí eu cheguei, eu abracei ele e falei assim, o que foi que você está bravo? Estou vendo que você está bravo, o que está acontecendo com você? Aí eu falei, não, o que está acontecendo, por que você está bravo desse jeito? Aí, não, pô, mas isso aqui, não sei o que, eu falei assim, resolveu alguma coisa, você ficar bravo? Mudou a situação? Melhorou? O problema foi resolvido? Ele não, foi, então por que você está bravo? Ele, não, foi, calma, relaxa, o que você precisa? Vamos resolver. Aí eu falei, olha, só que tem um porém, não faz mais isso não, porque a forma, eu não vi na hora que você estava nervoso, porque se eu viesse, nós dois íamos discutir, porque você estava nervoso, você não ia aceitar eu chamar a sua atenção, ia dar uma confusão e a gente ia acabar tendo que te mandar embora. E outro ponto, o que você fez, você está dando prejuízo para a empresa, você está batendo no patrimônio da empresa. Se passa alguém e vê, você é mandado embora, você quer perder seu emprego por causa disso? Ele, não, mas pô, verdade, hein? Não, desculpa, pô, foi mal, não, vou fazer esse paizão. Eu falei, tá bom, resolveu a situação. A gente precisa entender que às vezes no momento, deixa a poeira baixar, deixa os ânimos ficarem mais tranquilos, para você conversar com a pessoa está lá, está brava, está nervosa, você vai chegar a falar, já reparou quando você vai conversar com alguém que está nervosa, mesmo que ela não esteja com você, ela desconta em você, ela te dá uma palavra dura, e aí você fica invocado, pô, eu vim para ajudar, tomei, não vou aceitar isso também não, e aí o que acontece? Vira uma briga, porque ninguém quer levar desaforo para casa, ninguém quer baixar a cabeça, mas quando você vê alguém nervoso, deixa a pessoa falar, fala, bom. Aí depois, com mais calma, senta, olha, vamos conversar sobre isso, aconteceu isso, não precisava de acontecer daquele jeito, precisava de agir daquela forma, vamos ver, pastor, mas eu vou ter que ficar calado sempre, fica calado sempre, na hora que Deus mandar você falar, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Se você não conseguir falar, Deus, fecha minha boca, Deus, fecha minha boca, Deus, fecha minha boca, vai para dentro do banheiro, fica lá tranquilo, fecha a porta, fica lá, deixa a pessoa falar, gritar, aí depois você sai, quando a pessoa terminar, porque é o seguinte, uma coisa que eu aprendi, é igual discussão, se tiver público, a pessoa vai discutir, já viu quando as pessoas estão brigando, quanto mais gente é junta, mais a briga fica aflorada, quando ninguém dá atenção, todo mundo para, porque começa a falar, cadê o público? É público. Então se a pessoa começou a gritar, você deixou a pessoa gritar, esbravejar, falar, você não falou nada, uma hora vai cansar, ela fala assim, uai, eu achei que você ia discutir comigo, você ia brigar comigo, não, porque ela vai começar a ver que não tem motivo para discutir, porque ninguém retrucou ela, e aí ela está cheia da razão dela, ela continua com a razão dela, porque ninguém desfez da razão dela. Então Abigail foi até Davi, e levou, e conversou com ele, e Davi parou para ouvir, e Davi reconheceu o seu erro. A Bíblia aqui que Davi falou, olha, você foi sábia, bendito és o que veio até a mim, e me falou essas palavras, e me deu entendimento que eu não precisava fazer isso, me livrou de uma vingança, de um sangue de inocente na minha mão. Cá para nós, precisava de Davi matar uma família, só porque ele não quis compartilhar o alimento com ele? Precisava? Quantos casamentos são destruídos por causa de uma palavra errada, que não precisava ter levado para isso, mas que às vezes no momento a gente errou, e deixou aflorar, e ele reconheceu o erro, e aí ele falou, olha, ok, o que ele fez? Ele voltou com o seu exército, ele voltou, e Abigail foi embora, e quando Abigail chegou na casa dela, quando vocês leem o versículo, o capítulo 25, você vai ver que Nabal estava se alegrando com os seus servos, estava bêbado, aí o que Abigail fez? Foi falar com ele naquela hora? Não, porque ela sabia que ele não ia dar ouvidos para ela. Então, mais uma vez, sabedoria de Abigail, no momento certo de falar com o marido. Ele estava lá, bêbado, estava tudo, o que ele fez? Ela esperou o outro dia. Aí fala que quando ele acordou, que ele estava livre do vinho, ou que ele estava mais embriagado, ela contou para ele o que ela fez. Ela contou para ele. Ou seja, ela não omitiu dele o que aconteceu. Então, uma lição que a gente aprende aqui, quando vai fazer alguma coisa, faça realmente. Não precisou de falar na hora, mas depois conte. Você precisa contar para o seu cônjuge, contar para sua esposa, para o seu marido, contar para a pessoa realmente o que você fez. Se envolve a pessoa, ela tem o direito de saber, até para depois não criar um conflito dentro da sua casa. Se a Abigail não falasse com o marido dela o que ela fez, os servos iam comentar,
E Nabal ele sentiu o quê? Traído pela sua esposa. Ele se sentiu traído por ela, porque ela fez algo nas costas dele. Mas quando ela falou para ele, se alguém chegasse e falasse com ele, ele assim, ela já me contou. E é tão bom quando a gente desarma alguém, não é? Quando alguém vai falar uma fofoca com você, você vai assim, eu estou sabendo, fulano já me falou, eu estou sabendo. Ah não, eu estou sabendo, tranquilo. Porque você sente o quê? Confiança. Confiança. E um relacionamento precisa ter confiança. As famílias precisam ter confiança. Se eu não confiar na minha esposa, gente, como eu estou com ela? Se ela não confiar em mim, como ela está comigo? Precisamos ter confiança. Assim como a gente confia em Deus. Se a gente não confiar em Deus, para que a gente serve a Deus? A gente precisa confiar. A gente precisa realmente entender que Deus vai agir. Então confiança é a base de tudo. Ela chegou e contou para ele. A Bíblia não fala a reação dele. A Bíblia fala que depois, alguns 10 dias depois, ele ficou enfermo e veio a morte. Mas ela contou para ele o que ela fez. Que ela salvou a família dela de uma desgraça. E se você está pagando um preço pela sua família, Deus talvez, a sua atitude está livrando a sua família da desgraça. Talvez não é o momento de você falar com a sua família. Talvez não é o momento de você falar com o seu marido, olha, eu sei que a gente está fazendo esse propósito, é um dos propósitos talvez mais difíceis que a gente está fazendo. Eu não sei se para vocês, mas é nítido como o mundo espiritual está sendo movimentado. Nítido. Quem tem um pouquinho de sensibilidade do Espírito está vendo como o mundo espiritual está sendo movimentado, como as casas estão sendo movimentadas. E eu sei que aqui tem pessoas que às vezes o marido, a esposa, não aceitam muita coisa, quando se fala de igreja, quando se fala de religião, quando se fala de propósito. Mas não deixe de fazer, não deixe de seguir aquilo que o Senhor fez. Ah, mas ele não quer fazer isso comigo, ele não quer orar comigo na hora que eu vou dormir. Não tem problema, ora você. Ah, mas ele não quer ouvir minha oração. Ora em pensamento, né, pastora? Ora em pensamento. Senhor, pega na mão dele, vai dormir, amor, boa noite. Deus abençoe meu marido, abençoe minha esposa. Faz isso, né? Mas ele não, a gente quase não se reúne para comer. Senta lá no sofá mesmo, no sofá ali mesmo. A pessoa está sentada no sofá lá com o prato, senta lá dela ali, ó. Começa, tá fazendo estratégia, sabedoria, gente. Sabedoria. Às vezes a pessoa não está nem percebendo, mas aqui, ó, você está fazendo a refeição do lado da pessoa. Está com ela, está compartilhando o pão. Pastor, mas eu não consigo sentar na mesa, minha família não tem problema. Vocês gostam de sentar sentado no sofá, almoçar sentado no sofá? Senta no sofá lá e almoça. Mas eleva o seu pensamento, Senhor, aqui ó, estou compartilhando um pão com a minha família, que ó, estamos juntos aqui, Senhor. Porque o que vale é a intenção, é o coração, queridos. Eu não sei porque Deus está mandando falar isso, mas o que vale é o coração, é a intenção. O culto no lar, ontem foi o dia do culto no lar. Às vezes pensando, como é que vai fazer um culto no lar? Minha esposa me perguntou, falou, nós vamos fazer o culto no lar aqui sábado, tá? Eu falei assim, mas como é que vai ser isso? Aí eu falei assim, a gente vai cantar um louvor, a gente vai ler a palavra e fazer oração, tá bom? Ela, tá bom. Aí, sábado retrasado, eu levei o louvor, levei a palavra, aí eu falei assim, hoje é seu dia de fazer o louvor. Ela, eu falei, hoje é você vai escolher o louvor. Aí ela escolheu o louvor lá, colocou, a gente leu a palavra, a gente explicou um pouquinho, orei, não fiquei muito extenso, para não criar um cansativo, não ficar enfado, a pessoa, nossa, vai ficar até que horas? Fizemos uma oração e pronto. Sabedoria. Aí ela falou assim, olha, eu gostei, hein? A gente podia colocar isso agora como uma tipo obrigação para a gente fazer aqui um culto lá toda semana. Eu falei, fechou, pode, vamos fazer, ué. Tem um horário específico? Não. Sábado retrasado, a gente fez já na hora de deitar. Falou, a gente tem que fazer o culto lá. Ela, não, vamos então. Aí na cama a gente ali fez o culto lá. Ontem a gente já fez mais cedo. Não tem um horário, amados. É o horário em que você se sentir bem com a sua família. Pastor, mas eles não querem participar. Falou assim, olha, só fala assim, senta aqui só um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. Eu queria só que você ouvisse esse louvor. Não fala que é culto no lar, não fala assim, queria só que você ouvisse esse louvor. Nossa, eu li esse versículo aqui, eu achei tão bonito. Posso ler para você? Agora que, vamos agradecer a Deus por esse momento? Acabou. É o seu culto no lar, né, pastora? É sabedoria, amado, sabedoria. Não precisa de poder colocar, falar que é um culto no lar. Fala assim, vem cá, senta aqui. Crie estratégias. Faça como Abigail, ela foi uma mulher sábia. Ela soube defender a sua casa. Ela defendeu a sua casa de ser aniquilada, de ser destruída. E às vezes a gente, por nossas atitudes, nossos comportamentos, nós estamos destruindo a nossa casa.
nós estamos destruindo a nossa família. Então que nessa manhã o Senhor te dê sabedoria.